E risco, eu sempre falo, risco é manter seu patrimônio inteiro no Brasil em real, né? Isso que é risco, né? Porque a gente a gente não levanta a bandeira de que você tem que abandonar o Brasil, não é nada disso. Nós temos, inclusive, uma empresa aqui onde a gente acredita que até está colaborando com o país, porque a gente está gerando emprego, a gente está pagando impostos, né? A gente tem uma empresa produtiva aqui, mas a gente acredita que para a sua segurança você precisa diversificar. E uma parte fundamental é você ter uma parte do seu patrimônio em dólar, né? Numa moeda forte, né? Se vai diversificar, né? Vamos para o país mais forte do mundo, para a moeda mais forte do mundo, para um país que cresce, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante. Inclusive, se você está forte, você até ajuda mais o seu país. Porque, né? Se você tem uma segurança financeira e acontece alguma coisa na sua empresa, você consegue suportar ela. Agora, se está tudo aqui e acontece alguma coisa no Brasil e a sua empresa, né? Vai mal por algum motivo, você não consegue suportar, né? Por isso é importante essa questão financeira e o brasileiro não tem tanto essa cultura de, como você falou, tem pessoas que têm a renda de 100 mil e gastam 120, né? O Brasil está engatinhando ainda nessa questão da educação financeira, né? Exato. Por isso que é importante trabalhos como o seu, né? E uma coisa legal que você falou, por exemplo, às vezes as pessoas não percebem, mas além de estar trazendo essa parte de proteção, diversificação, às vezes é um ponto para um executivo, para um empresário, uma desculpa para ele conseguir ter qualidade de vida. Porque se ele tem uma casa lá, ele precisa ir lá dar uma olhada, né? Se ele não tem nada, fazer uma viagem por viagem, ele não vai. Mas, preciso ir lá ver a casa. Preciso ir lá ver se está tudo bem. Nessa que eu vou lá, você já está em outro país, já é outra energia, já é outro... Então, assim, já é outra cultura. É uma assim. boa estratégia para você que está aí todo enrolado de tempo, de compromissos. Preciso ir lá resolver os pepinos da casa, né? Porque toda casa tem pepino, tem que resolver. Então, vou lá, aproveita, curte um pouquinho, né? Então, isso é muito legal. Legal. Uma coisa super bacana que você comentou, né? Que as formas diferentes de ver esse investimento, né? Por exemplo, assim, você pode ver como uma questão de você dolarizar, proteger esse patrimônio, você pode ver uma oportunidade de aproveitar a vida, chegou no momento de aproveitar a vida, você ter seu imóvel, que é algo que você quer aproveitar. Tem outras possibilidades que também são o seguinte, quando você tem um imóvel fora do seu país, você vai estar conectado com pessoas de vários países diferentes. Por exemplo, um imóvel em Miami, num apartamento em Miami, quantas pessoas de mundos diferentes que vão estar ali, quantas ideias diferentes e conexões diferentes que você vai ter e quanto que isso abre a sua mente para possibilidades, né? Quantas possibilidades isso gera, né? E uma curiosidade, né? Você comentou também da questão de você ter o dinheiro disponível. Um imóvel, uma casa, por exemplo, em Orlando, demora cerca de 35 dias para ser vendido. Então, assim, ele é extremamente líquido, tá? Miami você tem um tempo um pouco maior, você na casa de 8 meses. Mas mesmo assim, em média, 8 meses... Não é um tempo ruim. Não é um tempo ruim. Né? Mas 35 dias pensando no imóvel é muito rápido. Assim, é praticamente um CDB, vamos dizer assim. Isso onde? Rolando? Orlando. Que legal, Tem uma alta liquidez em Orlando. Liquidez muito 35 alta. dias para vender uma casa. Caramba, que legal. E... Fora a locação, né? Locação também... Fora a locação, exato. Lindo, né? A Orlando recebe 75 milhões de visitantes por ano. É muita gente, né? Fora as pessoas que migram para lá, que vão precisar da locação a longo prazo, né? Mas, Renan, me conta uma coisa, que eu fiquei um pouco curiosa. Você era um engenheiro, trabalhava embarcado, você falou, e agora você é CEO e fundador da maior escola de produtividade financeira do Brasil. Como é que foi essa mudança, né? Quase que eu não consegui embarcar para casar, e aí agora eu tenho tempo para ficar com a esposa. Muito bom, muito bom. Eu falo que, às vezes, as pessoas querem transicionar a carreira, querem, né, migrar. O ponto é muito natural, né? Quando você começa a ter um planejamento financeiro, costumo dizer que você tem liberdade de escolha. Esse é o principal, né? Porque eu era executivo de uma multinacional, né? Depois de parar de embarcar, fiquei mais no escritório, mas parece que a vida piora. Era melhor quando embarcava, né? Porque você fica ali e aí tudo bem, eu sempre gostei de engenharia. Eu não sou aquela historinha de, eu era triste, eu não gostava do que eu fazia. Não, eu me amarro em engenharia, eu gosto muito. Só que um dos meus valores é a liberdade. E a engenharia, da maneira que eu trabalhava, né, na área de petróleo e gás, e liberdade não se combinam, né? Então, eu era a agenda da empresa, eu não conseguia ter uma agenda. Então, para mim, isso era muito forte. Então, estava me incomodando demais. Fora que eu estava praticamente ficando doente. Andava com 2 celulares, eu cuidava de toda a parte operacional. Então, tinha pessoas na plataforma 24 horas por dia. Lá, tinham 2 turnos. Só que aqui era só eu. Então, assim, tinha problema de manhã, era eu. Tinha problema na noite, de madrugadas, era eu. Então, até que
eu comecei a gostar muito dessa área de desenvolvimento pessoal, né? Eu sempre gostei de investimento, organização financeira, planilha, engenheiro, né? Sempre gostou de um Excel. Então, sempre fui organizado, sempre fui um bom poupador. Eu não sabia investir antigamente, então eu deixava na poupa, mas sempre fui um cara organizado. E eu comecei a ajudar uns amigos. Ó, planilha, faz aí, ou então se organiza aqui, mas sem método, sem nada. O que eu fazia, eu ensinava. Até que um dia, né, nesses meus cursos de desenvolvimento pessoal, eu descobri que dava para eu me formar educador financeiro, na época coach financeiro, consultor financeiro, ajudar as pessoas que eu já fazia e ganhar dinheiro com aquilo. Eu falei, interessante, dá para fazer renda extra então. E aí eu comecei com um amigo próximo, parente, familiares e tal. E aí você começa aí você vai, cara, vira um negócio tão prazeroso ajudar as pessoas que aí você começa a estudar mais. Aí você quer aprofundar mais. Aí depois você começa a olhar com um viezinho de negócio. Você olha, caramba, isso aqui tem uma oportunidade. Aí você começa. Aí você começa a ajudar famílias a não se separarem. Por exemplo, casais que estavam já com o papel do divórcio na mão e rasgar na sua frente para falar, ó, a gente entendeu aqui que o que a gente tinha não era falta de amor. Era falta de saber lidar com o dinheiro. Tipo, eu fico arrepiado só de pensar. Porque são momentos assim fortes que falam assim, cara, Sim. a engenharia é legal, mas que tipo de impacto eu estou gerando? Que tipo de legado eu estou deixando? Né? E essa virada de chave veio muito forte quando eu perdi minha mãe. Minha mãe tinha 55 anos de idade. Tipo, jovem. E ali eu passei por muitas reflexões. Eu falo que não é nem conversa com Deus. Foram discussões mesmo, né? Tipo, por que ela? Um monte de bandido. Sabe? Esse tipo de... Sim. Você não tá... E aí eu comecei a me questionar. Eu falei, e se eu for com 55 anos? Sim. Sabe? O que eu vou ter deixado de legado? E eu comecei a me preocupar no o que eu vim fazer nessa terra. Que antes eu nunca tinha me feito esse questionamento. Para mim, eu estava ali, eu estava sobrevivendo. Assim, estava sobrevivendo. Tinha um bom salário, mas não tinha uma vida tão legal, porque não tinha, era correria. Na época eu namorava, era noivo. Eu tinha um sonho de ser pai. Meu pai sempre foi um pai que viajou muito, era marinha mercante, então, assim, também trabalhava embarcado. Eu falei, cara, é esse caminho que eu vou seguir. Esse futuro me agrada? Não. E aí eu comecei a ver o que eu posso fazer. E olha que interessante, né? A gente começa a conversar com Deus, ele... Né, enfim, eu sou cristão. E aí ele mandou uma mensagem para mim, que foi, quando eu fui pegar, minha mãe, ela nunca foi de guardar dinheiro ou de investir, mas ela tinha um PIC, que é um título de capitalização. E aí passou por inventário, depois do inventário, aí metade para meu pai, metade para os outros 3 irmãos, né? Eu e meus 2 irmãos. E tinha R$ 332 lá, dividido, né? Que era para pegar. Aí eu, vou pegar essa minha regra, não vou lá. Eu falei, não, o dinheirinho da minha mãe é suado, eu fui. Nessa época eu já estava meio frustrado com os bancos, porque quando você começa a aprender, você começa a ver onde teu dinheiro estava. Aí você vê 15 anos na poupança, depois numa previdência privada porcaria que estava perdendo para a inflação. Aí você fica pé da vida, aí tu tira o dinheiro, perde dinheiro na emoção. E aí, conclusão, eu fui no banco, fiquei sentado esperando para me chamarem. Eis que eu escuto uma voz, que aquela voz virou como uma âncora. Sabe, um gatilho, que eu falei, cara, com essa voz. Era o mesmo gerente que tinha me vendido uma previdência privada como se a minha vida tivesse garantida. A minha e da minha família. E depois eu entendi que não era bem aquilo. E aí ela estava falando, ô, dona fulana, tudo bem e tal? Como se fosse uma senhora. Eu não sei se era ou não, mas parecia. Não, seu dinheiro está na poupança, dá para botar numa previdência, assim, assim, assado. Aí quando ele falou previdência, eu peguei e fui olhar como é que era a previdência. Uma porcaria. E eu pensei, pior se ainda for uma senhorinha e tal. Botar o dinheiro todo, será que é uma proteção que é para tirar para inventário, que não é... Tipo, não, simplesmente era a meta dele que tinha que bater. Sim.